Olá, gente, muito bom dia. Esse é o programa Café com Bispo e hoje, segundo domingo do mês de junho, dia 9 de junho, caminha tão veloz o nosso relógio e o tempo já está passando e nós estamos felizes, em contentamento com a suficiência de Cristo na nossa vida. Tê-lo em nós gera uma boa expectativa de vida. Ele nos deu vida eterna, vida abundante, vida que escorre para todos os lados a partir de nós. Bendito seja o nome daquele que nos encontrou na escuridão e nos trouxe para o seu reino de luz. Amém. A ele seja a glória para sempre. Os saúdo com paz. E é uma alegria enorme podermos estar aqui essa manhã do dia 9 para compartilhar da nossa reflexão sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Já estamos lá no capítulo 15, né, pastor João? Muito bom dia, querido. Desculpa. Muito bom dia, querido bispo. Muito bom dia, Loide. Bom dia, Diogo. E demais ouvintes, você que está do outro lado, à espera do programa que não é nosso, é seu. Realmente a gente está aqui já no segundo domingo e ainda extasiado com o domingo passado, que foi o nosso culto eucarístico cheio de graça, igreja cheia e alegria permanente na vida de cada um. Ainda escorre pela gente essa alegria gostosa que não vai parar, né? Sim. A gente abre cada mês com o nosso culto de celebração. Sim. E isso tem sido muito gostoso. Muito bom dia, Loide Nogueira, querida amiga, bem-vinda, bem-vinda. Muito obrigada, meu bispo. Bom dia você que está aí do outro lado, sempre nos acompanhando. Olha, parabéns por você não desistir de nós, viu? Estamos aqui ligadinhos com você também. Sim, vestindo azul para a sorte então mudar. Nós estamos aqui no capítulo 15 já do livro de Atos dos Apóstolos, pastor João, contando as novidades da igreja, anunciando os movimentos, vendo a igreja se reconfigurar, né? Porque aparece já no cenário um braço da igreja de Jerusalém chamada Antioquia. E a igreja de Antioquia é uma igreja bastante estruturada. Ela é aquela igreja que coordena esse movimento de expansão da igreja. Eu dizia domingo passado que Jerusalém, a igreja crescia à base da pressão, né? Pressão. Eles eram perseguidos em Jerusalém e as diásporas iam acontecendo. Mas Antioquia tem uma percepção diferente. A maneira com que essa igreja está sendo gestada é uma igreja que ela é a orquestradora do movimento de expansão. Ela entendeu que aquilo que Pedro havia, na casa de Cornélio, tido como uma experiência de quebra de paradigma, como os de Antioquia entenderam com clareza, eles começam a protagonizar o movimento de expansão. E me parece aqui, só me parece, pelo menos o que a história me revela, ou nos revela, é que a primeira movimentação é feita por Barnabé e por Paulo, que nesse momento não estão em Jerusalém, eles estão em Antioquia e são enviados para o primeiro percurso apostólico, digamos assim. Eles foram apostolar, e começando pelas sinagogas, né? Porque era o começo lá, né? Estavam lá nas sinagogas, ainda de olho, mas logo a porta para o mundo não judeu vai estar se abrindo. E Paulo e Barnabé voltam para Antioquia para receberem lá instruções, para compartilharem a experiência que eles tiveram. Enfim, nós estamos aqui nessa fervura da história, né? Onde tudo começa a acontecer. Paulo vai se preparar porque
a Europa vai ser invadida pela presença do Evangelho. Ele vai ali para a Grécia, vai para Roma, vai para a Espanha, vai para ali a região da Capadócia, enfim, vai esparramar o Evangelho, a fim de que o Evangelho nos alcance hoje, né? Isso. Parece-nos que este é o último capítulo que vai falar dos demais apóstolos do livro de Atos. Os demais capítulos vão tratar exatamente das viagens missionárias de Paulo, né? Sim. Eles passaram por toda a ilha de Chipre, né? E a ilha de Chipre é grande, é maior do que a ilha de São Luís, é bem maior. E eles implantaram várias igrejas ali, né? Sim. E depois voltam para, depois de percorrerem toda a ilha de Chipre, voltam para Antioquia da Síria, aonde está a base, e nenhum dos apóstolos de Cristo estavam lá, os dos apóstolos iniciais, né? Uhum. Estavam lá apenas aqueles que foram escolhidos, como Paulo, Barnabé, Silas, João Marcos e outros que haviam sido Se engajaram, né? ganhos pelo caminho, né? Uhum, sim. E a gente vai ler mais abaixo e perceber que eles foram, quando saíram de lá para Jerusalém para resolver um problema que foi levantado em Antioquia, e talvez estivesse minando a igreja por vários lugares, né? Uhum. Antioquia chegou, a questão chegou a Antioquia, mas devia estar minando em outros lugares, né? Uhum. A igreja foi com eles. É lindo ver isso. A gente vai lendo e vai vendo isso aí. Sim, vamos lá. Lloyd, tu está pronta para a leitura do texto? Sim, estou pronta. Vamos. Vamos lá. Capítulo 15. Sim, vamos lá. Pouco depois, alguns judeus chegaram da Judéia, insistindo que todos deveriam ser circuncidados. Diziam aos não-judeus: se vocês não se circuncidarem, conforme a lei mosaica, não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé protestaram. A igreja decidiu resolver a questão, enviando Paulo, Barnabé e outros discípulos para apresentar o problema aos apóstolos e líderes em Jerusalém. No caminho, enquanto viajavam pela Fenícia e Samaria, eles anunciavam a todos como a mensagem se abrira a todos os povos. Os que ouviam a novidade se alegravam. Notícia maravilhosa! Chegando a Jerusalém, Paulo e Barnabé foram muito bem recebidos pela igreja e pelos apóstolos e líderes. Eles apresentaram um relatório de viagem de como Deus os usara para abrir as portas aos demais povos. Mas alguns fariseus puseram-se de pé para falar. Eles tinham se convertido, mas ainda mantinham a linha dura dos fariseus. Disseram: vocês têm de circuncidar os pagãos convertidos. É preciso fazê-los guardar a lei de Moisés. Não, paradinha aqui. Olha o que está acontecendo. Eram fariseus, haviam se convertido, mas havia um resto tão forte na estrutura deles que eles não conseguem se abrir para o movimento que está acontecendo. Eles precisam manter o controle. É como, João, aquele ferro que se marca boi. Né? É como o ferro que se marca boi. Então tem que ser circuncidado, porque Moisés precisa acompanhar esse movimento. Não dá para ter um movimento de fé. E olha bem que Jesus está o tempo inteiro pregando liberdade, liberdade, liberdade. Mas esses caras chegam com pinta de espirituais, né? Com esses resquícios. Acho que era mais do que resquício, eram restos mesmos que estavam na estrutura de pensamento deles, que eles querem controlar a fluidez do caminho. Né? Ou assim, trazendo para a realidade de hoje, olhar para os movimentos de hoje, não vejo muita diferença, não é? Eu não estou aqui menosprezando o zelo denominacional de ninguém, mas estou aqui para sublinhar que Deus está em movimento e movimentando para todos os lados, e que os nossos radicalismos, eles não marcam a vida de ninguém.
Pelo contrário, castram as pessoas, inibem as pessoas nascem na liberdade e logo se estabelece uma gaiola para prendê-las, né? Jesus, se expressando à multidão, ele disse, está aqui quem é maior do que Salomão. Ou seja, depois de toda a riqueza de Salomão, ele fala de si e do seu potencial, da sua forma de ser maior do que qualquer um outro. Todavia, os judeus não entenderam isso e Moisés, para eles, era supremacia. Então, tinham que cumprir a lei de Moisés. Jesus era secundário. Infelizmente, hoje, nós entendemos que, em muitos lugares religiosos, Jesus não é a supremacia, ele é a referência, mas o cumprimento das regras ditadas por aquele ajuntamento religioso é muito maior, na verdade, do que as obras que Jesus Cristo nos outorgou, determinou que fizéssemos. Quando nós lemos a parábola, que já passamos por ela e tratamos muito bem sobre ela, a parábola do bom samaritano, ele diz, vai tu e faz o mesmo. Ou seja, esquece que tu és um samaritano e abre o teu coração para aqueles que foram hostis contigo. Socorre aquele que é teu inimigo, porque os judeus é que não falavam com o samaritano, né? Ou seja, os reprovados eram samaritanos, o judeu era supremacia. E ali era um samaritano que estava no momento de socorrer um judeu. O que é que nós estamos vendo? Jesus mudando essa questão de Moisés, dizendo, está aqui quem é maior do que Moisés, quem é maior do que Salomão. Todavia, isso não foi captado, não foi capturado, né, por aqueles que vinham à fé. E foi preciso que... Eu estava hoje meditando sobre isto, enquanto lia. Que a gente... Por que está aqui está escrito? Apenas para fazer o compêndio da história? Não. É porque a gente tem que passar por ele, entender e verificar aquilo que pode estar errado em nossos dias de hoje. Aquilo que pode ser mudado nas nossas vidas cristãs. Aquilo que pode ser trabalhado e deixado de acontecer. Dar mais valor ao Cristo que deve existir em nós, transbordando por todos os lados, do que as regras religiosas. Lembra que a gente passou quando prenderam Pedro, véspera da Páscoa? Sim, loucura aquilo, né? Iam matar a Pedro. Sim. Mas durante a Páscoa não. Por quê? Porque a Páscoa é mais sagrada do que a vida do ser humano. Então isso estava impregnado, como você falou, estava impregnado na vida deles. Aí foi preciso um concílio. Sim, uma solução precisa ser dada a um entrave dessa natureza, né, João? Infelizmente, hoje a gente já não tem aonde recorrer para fazer um concílio para discutir o assunto. Não há um concílio de mestres religiosos, não há um concílio pastoral, não há um conselho, na verdade, e hoje está aí pelas redes sociais, cada um dizendo as piores aberrações possíveis. Há coisas boas, mas há tanta aberração, tanta loucura que confunde a cabeça. Ninguém para ninguém. Como diz o Jaci Quirino, é capaz de dar uma tanta doidice que é capaz do doido se endoidar, né? O bispo falou, ninguém para ninguém, né? E aqui foi preciso Pedro se levantar, né? Diante de tudo isso, Pedro se levantou, né? E assim, o controle, né? As pessoas não querem perder o controle. Sim, claro. O controle, o status, né? A liderança. Aqui, esses fariseus de linha dura, fala que eram de linha dura. Eles estavam vendo a liderança deles irem por água abaixo, agora com esse novo ensino, nesse novo movimento, eles iam ficar para trás. Então, eles tinham, de alguma forma... Deixar a marquinha dele, né? Deixar a assinatura deles, a marca, o controle, de alguma forma. Né? Então, é difícil, muitas vezes, o movimento perceber que está chegando ao fim. Sim. É difícil. É como uma franquia, né? Era o processo do franqueamento.
Vai, mas tem que levar a nossa marca. Mas tem que levar a nossa marca, né? Isso mesmo. Eu lembro, o senhor falou agora, eu lembro que a Ana Paula Valadão, ela dando depoimento de como ela saiu do Brasil, da igreja que ela trabalhava diante do trono, para abrir a igreja nos Estados Unidos, como o Senhor tinha ordenado a ela, enviado. Né? E ela falou para o pai, ela disse, eu tenho que falar para meu pai que eu estou sendo enviada. Aí o pai, ela pensou que ia ser aquela coisa, um impedimento, e o pai disse, minha filha, vá, mas não esqueça de levar a nossa pombinha, né? A marca da igreja diante do trono ali, daqui do Brasil, né? Aquela pombinha. E ela levou e colocou na igreja dela, para dizer que pertencem àquele lugar, né? Sim. Esse princípio de franquia é um princípio que, às vezes, inibe a própria expansão, né? A gente quer ter esse controle. É a fundamentação denominacionalista, né? Por denominacionalista, eu não estou chamando as denominações, ou alguns que pertencem às denominações, como preconceituosos, mas a institucionalização, que eles queriam institucionalizar a igreja, tornar a igreja um instituto. E a igreja é um corpo vivo, que se movimenta com características singulares. Não é? Então, uma igreja de um lugar é diferente da igreja do outro lugar, com hábitos, com estilos, com uma identidade própria. Sim, uma identidade própria. Você vê Antioquia, é muito diferente de Jerusalém. Muito. Você vai ver outras igrejas. A igreja de Roma era muito diferente da igreja de Colossos. Então, as igrejas, elas pertencem a um corpo vivo, né? Elas são um corpo vivo, que tem sua presença cultural, sua presença de hábitos, não é? de tendências. Então, assim, as ênfases, às vezes, são muito diferentes, né? E os caras estão querendo deixar a marca da pombinha lá. Todavia, é preciso observar aquilo que, salvo engano, foi o Paulo que disse, que Cristo é tudo em todos. Sim. Ou seja, não há marca nenhuma, não há registro nosso nenhum que tenha efeito se Cristo não for a supremacia de tudo isto. Sim. O Cristo não é o Jesus humano, é o Cristo ressuscitado. Se ele não for em nós, se nós tivermos a satisfação, o prazer de ter cumprido todas as regras que nos manda a denominação, a religião, a crença ou qualquer coisa, mas não tivermos o sentimento de um contato com ele, eu fico lembrando de Jó. Jó cumpria todas as regras de justiça. E um dia ele resolve dizer, como é diferente ouvir falar e te conhecer. Como é diferente entre ouvir falar e te conhecer. Eu nunca neguei ao necessitado ajuda. Nunca explorei aqueles que trabalham comigo. Ou seja, o meu senso de justiça por crer em Deus é muito grande, mas a sensação, a satisfação de conhecê-lo é muito maior. Aqui estavam aqueles que eu não julgo por culpados ou por... não é um julgamento. Eles estaziam enraizados em si. E para eles foi que foi ensinado. Eu até tenho dito, eu conheci pessoas que vieram de outras matrizes de religião e que logo se converteram ao Evangelho e queriam que a coisa acontecesse da forma que eles trouxeram. O que não houve foi uma catequização, ou seja, sentar com aquela criatura e mostrar que o Cristo é diferente das regras que aprendemos. É necessário que qualquer pessoa que venha de uma matriz qualquer religiosa seja ensinado, na verdade, sobre o caminho que é Cristo e não a religião que nós seguimos. Sim. E a coisa está acontecendo e os apóstolos não estão de braços cruzados, né, Lloyd? Não estão, não. Os apóstolos e líderes convocaram uma reunião especial para estudar o assunto. Enquanto os argumentos eram trocados, os ânimos esquentavam. Então Pedro tomou a palavra. Amigos, vocês bem sabem que há muito Deus deixou claro que era sua vontade que os pagãos ouvissem a mensagem
das boas novas e a abraçassem. E isso aconteceu não de segunda mão ou de ouvir falar por aí, mas diretamente por meu intermédio. Deus, que não pode ser enganado por nenhum fingimento, mas sempre conhece o pensamento humano, concedeu a eles o Espírito Santo, exatamente como deu a nós. Ele tratou os de fora exatamente como nos tratou, começando com o que eles eram e trabalhando desse ponto em diante. Depois que creram nele, tiveram a vida purificada. Então, por que vocês agora provocam Deus, oprimindo os novos convertidos com regras que oprimiram nossos antepassados e a nós também? Acreditamos que somos salvos pelo que o Senhor Jesus, por sua pura graça, maravilhosamente fez por nós e também pelos que não são da nossa nação. Porque estamos discutindo então. Só um instante aqui. Por que é que estamos discutindo então? Porque, João, eles seguem um princípio da manifestação daquilo que acontece na sociedade o tempo inteiro. Já que nós fomos tolhidos pelos nossos pais, já que nós fomos feridos por regras que a gente não podia suportar, por que eles podem ser felizes não cumprindo essas regras? Olha o recalque manifesto, né? Nesse espectro religioso. Por que eles podem ser felizes? Por que eles podem viver em liberdade e nós temos que viver baseado nas regras que os nossos pais não suportavam, mas impuseram a nós? Por que eles podem viver uma vida leve enquanto que a gente vive uma vida pesada? Então vamos imputar peso a eles também para ficar tudo igual. Gente, é essa coisa. É uma vingancinha Sim, santa. Sim, é aquilo que, assim, aquilo que a gente insistentemente tem dito. Aquilo que a gente não suporta na gente, a gente quer transferir para o outro e machucar o outro. Na verdade, eles estavam tentando continuar essa punição na vida dos outros. Era uma aflição que eles viviam. Esses fariseus não viviam uma vida leve. Não era uma vida de leveza. Era uma castração total Sim, pela total. religião. Sim. Então por que vai deixar os outros serem felizes? Você lembra daquele discípulo, daquele cristão que veio cobrar por que não se fala, não se condena o pecado, não se fala agressivamente sobre aqueles pecadores, acusando-os na igreja? Uhum, sim, lembro. Porque ele queria, na verdade, ser acusado para se sentir culpado, para ter a sensação de que ele precisava buscar a Deus para sair da sua culpa. João, era um orgasmo cultico que ele estava pretendendo, sadomasoquista. Sadomasoquista. Ele queria, era o sofrimento para que a espiritualidade dele se sentisse satisfeita, né? Na verdade, não era a espiritualidade, era a religiosidade dele, né? Assim... E aqui, esses filhotes dos fariseus, né, estão pretendendo a mesma coisa. Por que vamos deixar esses caras serem felizes assim? Gente, tem gente que não suporta a felicidade de ninguém, João. Eu vivi no interior e via os bandos de cigano quando se aproximavam. Depois eu percebia que eles pegavam casca de babaçu, fragmento de casca de babaçu, que é muito agressivo, colocavam debaixo da sela do jumento ou do cavalo, para que ele se sentisse agredido e exibissem uma vivacidade que eles não tinham. Não era comum, mas eles estavam tão agredidos pela sela e aquele empecilho, aquela agressão debaixo da sela, para que parecessem ser animais vívidos, animais capazes de ser negociados. Mas só podiam fazer aquilo porque estavam sendo agredidos. Há pessoas que só podem se sentir, na verdade, espirituais se eles forem acusados dos seus males e das suas loucuras. Entendo eu. Sim. Aí a mensagem do Evangelho passa a ser outra, né? Ser condenatória. Passa a ser uma mensagem ácida, tensa,
cheia de regras, de proibições. E onde está a liberdade? Onde está a paz? Onde está a leveza proposta pelo próprio Evangelho? Então, é preciso ter cuidado, porque se a gente não aprende com a história, Loide e João, a gente vai acabar incorrendo nos seus próprios erros. A história está aqui, você perguntou ainda há pouco, né? Por que isso está aqui? Isso está aqui como um memorial para que a gente não se esqueça de que andar por esse caminho só traz problema e dificuldade para as pessoas. Vamos ali tomar um cafezinho e a gente volta já. Olá, gente, estamos aqui no segundo bloco da nossa programação, falando desse movimento, né? João, eles estão lá em Jerusalém discutindo se os gentios agora tinham que se circuncidar, não podiam se circuncidar. Desde que eu aderi à fé, que eu abracei o Evangelho, que há tantas discussões sobre coisas tão pequenas, sobre coisas tão ínfimas, perde-se tanto tempo. E Paulo e Barnabé não estão ali para perder tempo. Não, eles quando desceram de Antioquia, eles não vieram de marcha batida para Jerusalém. Eles passaram por Samaria, evangelizaram Samaria. Sim. Por onde eles passavam. Eu lembro daquele texto quando Jesus diz, indo por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Indo, passando, fazendo o que tiver que fazer. Sim. Evangelizem. Sim. Eu achei lindo que eles não perderam tempo. Eles iam de Antioquia para Jerusalém, passaram por Samaria, deram uma voltinha, fizeram um apêndice, entraram em Samaria e contaram a Samaria o que Deus estava fazendo. Sim. Passaram por outros lugares, não perderam tempo, não vieram calados. Eles não se preocuparam efetivamente, não pegaram aquele problema que aqueles judaizantes criaram na igreja de Antioquia. Eles não pegaram aquele problema e fizeram daquilo um fardo para trazer para Jerusalém. Eles trouxeram no bojo o assunto para ser tratado, mas não se desencilharam, aliás, da missão de pregar o evangelho. Sim. Lembra que muitas vezes a gente está com um problema e vai tentar resolver na delegacia ou no órgão qualquer e encontra alguém pelo caminho e diz, eu não posso dar atenção porque eu estou ocupado, eu preciso disso. Quando, às vezes, a nossa caminhada para aquele ponto final não é resolver aquilo, é resolver o problema do outro que está no caminho. Sim, e a gente não percebe isso. Né? E a gente não percebe. É preciso que estejamos atentos. Não perder tempo é uma das oportunidades que a gente não pode perder. Né? Não perder tempo não quer dizer andar com pressa, contabilizando o tempo, quer dizer, aproveitando cada oportunidade que se apresenta no socorro do outro, na atenção do outro. Sim. E muitas vezes aquilo que vamos fazer já está resolvido. Sim. Nós vamos só chancelar. Sim. Mas no caminho tem alguém que precisa ser atendido por a gente. Há tanta loucura, Loide, que a gente acompanha ao longo dos anos. Eu falava da minha introdução na fé. Naquela época, hoje ainda, mas naquela época era mais acirrada, né? Essa questão. Se usa barba, se não usa barba. Chapéu, o cara proíbe chapéu. Barba, mas usa bigode. Se usa chapéu, se não usa chapéu de feltro. Se o terno pode ser lascado, se não pode ser lascado. Com gravata, sem gravata. Cara, nessa época eu estava estudando, eu estava pesquisando, não estava perdendo tempo. Eu não estava perdendo tempo nesses penduricários, nessas questões tão insignificantes diante da grandeza da mensagem do Evangelho. Há uma grandeza que às vezes é pouco explorada, você não acha? Às Sim. vezes é tão superficialmente tocada, dá-se mais valor às questões culturais do que à grandeza do Evangelho. Há detalhes que são tão insignificantes, mas perde-se tanto tempo discutindo a insignificância das coisas, deixando de lado as grandezas, não é? As profundezas do Evangelho, para estar discutindo essas coisinhas. Usos e costumes, sabe, Sim. bispo? Eu lido com muitas mulheres novas, convertidas,
E elas falam para mim que algumas vezes, algumas coisas que atrapalham elas de estarem na igreja com frequência é não ter a roupa adequada para estar naquele lugar. E eu pergunto, o que é uma roupa adequada? É aquela roupa que foi imposta pela igreja. Roupa que crente veste. É roupa que crente veste. Uso e costume da igreja, né? Então, isso é como nós estamos falando. Estamos perdendo tempo por algumas questões bobas, né? De costumes de uma igreja, de uma comunidade. E, muitas vezes, essas mulheres acabam desistindo, né, de estar junto àquelas outras mulheres e alcançar aquele crescimento que elas já deveriam estar caminhando longe por algumas regras de uso e costumes. Sim, verdade. A gente está falando, o bispo está falando de pequenas regras e penduricalhos. Eu lembro, a gente passou e deu ênfase, mas eu quero repetir. Jesus passa em Jerusalém, está ali um cego de nascença. Há quanto tempo? Mais de 40 anos aquele homem cego. Jesus faz uma lamazinha com um cuspo e é condenado por ter feito aquilo. Veja bem, o que foi visto em Jerusalém e em Jesus não foi o milagre, não foi a liberdade de um homem que precisava ver e cuidar da sua própria vida, porque enquanto cego, ele vivia às expensas das esmolas que pedia. Depois de sã, ele ia trabalhar com seus próprios olhos, com suas próprias mãos, produzir para si e para os outros. Então veja a grandiosidade dessa libertação da vista daquele homem. Mas havia na lei de Moisés que ninguém podia fazer nada no sábado. E a provocação dos fariseus não foi porque Jesus curou o cego, foi porque Jesus fez um pouco de lama que cabia na ponta de um dedo. Entende quando nós nos prendemos a regras tão ínfimas, quando a liberdade de alguém está em jogo, quando a cura de alguém está em jogo, e nós... As vidas estão em jogo, né? Vidas estão em jogo, e nós nos prendemos a pequenas regras, a loucuras que não levam a nada. Jesus quebrou o paradigma e foi andando, e nem ligou para o que estavam dizendo. A conversa de Jesus foi depois com ele, disse: tu conheces quem te curou? Não, sou eu que falo contigo. Vai e anuncia. O que o homem fez? Anunciou Jesus por onde passava. Sim. Pois é, nós e nossas regras, né? Porque estamos discutindo, então. Houve um silêncio geral. Ninguém dizia uma palavra. Nesse ambiente, Barnabé e Paulo relataram os milagres e as maravilhas que Deus havia feito nas outras nações pelo ministério deles. O silêncio agora era total. Não se ouvia um pio. Foi aí que Tiago quebrou o silêncio. Amigos, ouçam. Simão nos lembrou que Deus, desde o princípio, deixou claro que os não-judeus seriam incluídos no seu plano. Isso está em perfeita harmonia com as palavras dos profetas. Depois disso, eu voltarei, reconstruirei a casa arruinada de Davi. Vou refazer tudo. Eu a farei como nova outra vez. Então, os outros povos que procuram vão encontrar. Eles terão lugar para ir. Todos os povos pagãos estão incluídos na obra que farei. Deus prometeu isso e agora está fazendo. Não é um pensamento novo. Ele sempre quis que fosse assim. Por isso, esta é a minha decisão. Não vamos impor um peso desnecessário sobre os não-judeus que se convertem ao Senhor. Vamos escrever uma carta com estes dizeres: não se envolvam com nenhum tipo de idolatria. Guardem a pureza moral no sexo e no casamento. Não sirvam comida ofensiva aos judeus cristãos, como é o caso do sangue e da carne ritualmente impura. Essa é a essência da lei de Moisés, pregada e honrada há séculos, todos os sábados, em todas as cidades que habitamos. Todos concordaram. Apóstolos, líderes, todos os presentes. Eles escolheram Judas, também chamado Barsabás, e Silas,
ambos muito respeitados na igreja, e os enviaram na companhia de Paulo e Barnabé com esta carta: dos apóstolos e líderes, amigos de vocês, aos nossos amigos em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Ouvimos falar que alguns homens das nossas igrejas procuraram vocês com ideia que os confundiram e entristeceram. Esclarecemos que eles não foram autorizados por nós. Nós não o enviamos. Concordamos agora, unanimemente, em escolher representantes e enviá-los a vocês, com nossos bons amigos Barnabé e Paulo. Escolhemos homens confiáveis, como Judas e Silas. Eles enfrentaram a morte várias vezes por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós o enviamos para confirmar, no encontro face a face com vocês, o que registramos por escrito. Ok. Vamos dar uma paradinha aqui. A sabedoria do bom senso, trazido por Tiago naquele momento, abre o leque para o entendimento. Tiago estabelece um entendimento que parece que gera um acordo em todos. Ele gera esse acordo. E esse acordo é um acordo que perdura até o dia de hoje, né? Em algumas comunidades não, mas em outras sim, na maioria sim, porque a recomendação de Tiago não é uma recomendação pesada que um gentio não possa cumprir. Outro dia alguém me perguntou por que eu não como galinha ao molho pardo. Eu disse, em respeito ao entendimento da igreja em Jerusalém, eu evito. Agora, não é que se eu comer eu morro, não é que se eu comer eu vou estar em pecado. É que por um acordo feito, e eu não vejo nenhum problema em cumprir esse acordo, uma vez que eu sou igreja gentílica, não há nenhum problema em cumprir estas regras, que não são regras que... são regras que, de alguma forma, nos... Talvez a pombinha, Lloyd. Talvez a pombinha que nos una. Talvez a marquinha que nos una. A cor. Sim, a cor que nos une. Né? Então, assim, Tiago simplifica muito. Ele diz, bom, então está aqui um ponto de Moisés que todos nós podemos acordar e está tudo certo. Não vamos exigir se corta a barba, se tira o bigode, se usa o bigode, né? Porque isso é de só menos importância. Agora, o que eu queria lembrar é que, às vezes, por trás dos bastidores, há um movimento fraudulento, assim, não recomendado, não aprovado, mas um movimento fraudulento que corre por trás dos bastidores de pessoas com ideias que confundem e entristecem as outras, sem nenhuma recomendação apostólica, trazendo inquietação. E os apóstolos são claros, nós não os enviamos. A quem estamos enviando tem nossa chancela. Eles estão falando por nós, mas eles não estão falando por nós. Sempre tem esses inoportunos, João, que não falam pela liderança, mas conspiram nos bastidores para desassossegar aqueles que livremente seguem a Cristo. E entre eles tem os ingênuos, falam por ingenuidade, os maldosos, que falam por maldade, os arrogantes, que querem impor a sua arrogância, o seu ponto de vista. E a gente vê todos os dias nas redes sociais aqueles que empolgam-se como se fossem os únicos donos da verdade, tentando impor sobre os leitores aquilo que eles acham que deve ser. Ontem eu vi um dizendo, se você diz que seu pastor é ladrão porque cobra dízimo, e alguém te repreende, ele é ladrão mesmo. E aí ele tasca como se ele tivesse a verdade absoluta na mão. Mas eu quero me impor aqui a Tiago, me ater aqui ao que Tiago diz.
no versículo 14, se não me engano, versículo 14, 15, 16, Tiago fala pelos oráculos de Deus. Tiago não falou aquilo que o coração sentia. Tiago era dos mais novos. Era talvez um homem dos mais novos daqueles que estavam lá. Mas Tiago fala de uma forma tão empolgante, porque fala pelos oráculos de Deus. O que Tiago evocou aqui? Ele disse que desde o princípio Deus tinha o propósito de atingir todas as nações, não foi isso? E ele falou baseado em quê? Lembra quando Deus chama Abraão e disse para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra? Tiago falou sobre essa promessa de Deus, sobre essa fala de Deus. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Essa profecia, ou essa afirmativa de Deus, é que Tiago está se reportando e dizendo: não adianta, não dá para reprimir os que não são judeus, porque eles também estão debaixo da promessa divina. Nós somos, diziam eles, escolhidos, um povo escolhido, um povo separado para um efeito especial de Deus, para ser a palmatória do mundo, para ser a nação menina dos olhos do mundo inteiro, como está sendo hoje, né? Aqueles que protegem, aqueles que querem destruir, por conta da questão da faixa de Gaza. E Tiago se levanta dizendo: as nações serão benditas a partir de Jerusalém, a partir daqueles que nascerem de um judeu, mas todas as nações serão alcançadas. E Tiago é ouvido. Quando alguém fala pelos oráculos de Deus, não há como se levantar questões. Quando alguém fala usado pelo Espírito Santo, e a gente já vem tratando isso desde o princípio, Estevão, cheio do Espírito Santo, o que aqui diz o texto? E não puderam resistir às palavras de Estevão. Sim. Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta no dia de Pentecostes e ninguém pôde resistir. Aquela confusão gerada no tempo por causa da cura daquele coxo, Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e ninguém consegue resistir. Então, quando alguém fala cheio do Espírito Santo, cheio dos oráculos de Deus, ninguém pode resistir. Amém. Tiago se levanta, era um dos mais novos, talvez dos menos crédulos por conta da sua idade, se levanta e todos, na verdade, assentem ao que Tiago diz. E Tiago ainda dita a carta que deve ser escrita, né? E todos concordam, fazem aquele movimento lindo e assim apaziguam aquela questão sabiamente, porque se não fosse apaziguada, estaria hoje repartida cada qual para um lado, né? Verdade. O pacificador, né? O mediador. Sim. Que Lloyd, aqui estamos aprendendo que o Evangelho, ele é transcultural. Ele não é aculturador, ele é transculturador. Ele não impõe a cultura alheia, né? As suas regras particulares. Infelizmente, a gente vive numa sociedade hoje tão extremada que nossas verdades de chofre, aquelas que machucam, aquelas que ferem, aquelas que matam, são as verdades respeitadas. E as verdades mais puras, mais singelas, elas não são consideradas. Olha que Tiago se levanta para defender uma ideia de simplicidade. Ele não vem com mirabolâncias. Porque a lei maior, pense nisso, a lei maior é facilitadora. A lei menor é essa lei dos fariseus. A lei que fere, a lei que confunde, a lei que entristece. E Tiago vem com a lei maior. João falava do oráculo, e é isso. O oráculo é a lei maior. O oráculo é essa palavra profética, é essa palavra, esse verbo divino. E Tiago vem com a simplicidade do verbo divino. A lei maior é a lei que nos facilita, é a lei que gera vida, não é a lei que gera morte. A lei que gera morte é a lei que gera verdade de chofre, verdade que espanca, verdade que machuca, verdade que mata.
A lei maior é a verdade que liberta, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nem sempre o conhecimento de uma verdade vai nos libertar, a não ser que esta verdade seja um oráculo. É a verdade que liberta. Eles estão usando uma verdade de Moisés para limitar o crescimento, a expansão e a vida do planeta, porque aqui a gente está tratando da expansão do Evangelho para o planeta. Então, assim, cuidado com nossas verdades, porque elas podem ser só nossas verdadezinhas particulares e a gente querendo sair numa cruzada. Foi isso que Constantino fez. Ele saiu numa cruzada para impor o seu império, para fazer com que a ideia do Evangelho fosse imperialista. O Evangelho não é imperialista, ele é transcultural. Ele abre caminho para que todo mundo possa se acomodar nele. Ele é essa cama favorável para culturas distintas. Parece que agora vão começar a entender. Só parece que lá na frente a gente vai ver outros engasgos. Né? Diante desse esclarecimento de Tiago, houve um acordo, né? Ficou mais claro, né? Ele colocou as pessoas ali para refletir sobre esse peso, sobre tudo isso, e ficou mais claro. E foi aí que Tiago disse, agora vamos não só ficar no mundo das ideias, vamos agora também registrar o que aconteceu aqui, e que nós todos estamos em unanimidade. Isso é importante, né? Saber que estamos em unanimidade, né? Porque se não estiver em unanimidade, o momento racha. Porque se divide, vai se dividir. Então, ele disse, estamos todos em acordo e em unanimidade, todos que estavam presentes. Isso é fundamental para algo em frente, né, meu bispo? Sim. A unanimidade, o respeito com aquilo que foi tomado. O acordo, né? O acordo, com o acordo, né? Sim, pode até nem haver unanimidade, mas se houver acordo... Se houver o acordo... Porque, e aqui, assim, neste caso, houve o acordo. Houve o acordo. E a unanimidade. Olha aqui. Sim, né? sim. O que me parece que a imposição dos judeus era que fossem circuncidados. Essa questão perdura. Lá adiante, Paulo vai falar de uma circuncisão não da carne, mas no coração. Lembram? Numa das cartas que ele escreve. Basicamente, isso aqui ainda persistiu por algum tempo. E o que Paulo está dizendo é que tirar o que é uma circuncisão. É tirar alguma coisa que pode ser um empecilho, que pode prejudicar ou que deve dar mais liberdade, não é isso? A circuncisão física. Paulo está dizendo, retire do seu coração aquilo que vai te prejudicar, aquilo que não serve, aquilo que precisa ser tirado, aquilo que te dá mais liberdade, que está ocupando um lugar que não devia mais estar ali. Então, isso perdura, alguns continuam com essa história, mas essa situação de Jerusalém foi muito linda. Eu considero isso a coisa mais linda possível, porque já fazia muito tempo, é tanto que Pedro disse, há muito tempo Deus me escolheu. Então isso já estava mais de 20 anos, de quando a igreja nasceu e aquele concílio. Mesmo assim, ainda estavam com as rédeas da igreja na mão, não para subjugá-la, não para dominá-la, mas ainda estavam com o comando, cuidando da igreja com dignidade. E o que eu vejo Tiago dizendo aqui, na versão que eu tenho em mão, quando ele diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. É o texto que a gente vai ler agora, né? É o texto que a gente vai saltar. Eu só queria lembrar uma coisa, que às vezes, João e Lloyd, o excessivo zelo pode nos parecer bonito, né? O excessivo zelo, mas desnecessário. Eles estavam caminhando por essa desnecessidade, com excessivo zelo. Não era um zelo que deixava o evangelho correr solto. Era um zelo cheio de arames farpados, impedindo a movimentação da liberdade desse rebanho chamado igreja. Essas cercas de arame farpados eram cercas que estavam sendo colocadas, desnecessárias. Então, assim, é bom a gente sempre parar para ponderar, porque às vezes a gente caminha por umas desnecessidades
que a única coisa que faz é colocar farpa na cerca e machucar o lombo do animal. Não protege coisa nenhuma, não leva ninguém a lugar nenhum, só machuca o animal, só fere o animal e às vezes produz até enforcamento, não é? Quando os animais estão sendo sacrificados, estrangulados a partir de uma cerca de arame farpado. O Evangelho não é uma cerca de arame farpado. Há um pasto livre, né? Há uma água límpida, um pasto verdejante. As ovelhas de Jesus caminham assim, com um pasto verde, livre e com águas de descanso. Fontes de água de descanso. Sim, né? para onde nós iremos? A questão assim, o que nos une, o que nos funde a Cristo, está justamente nessa questão de Pedro, né? Nessa interjeição. Para onde nós iremos? Não tem uma cerca, tem motivos para ficar. Cara, eu queria falar mais sobre isso, mas acabou o nosso tempo. A gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Olá, gente, estamos de volta e nós saímos para o intervalo e eu estava considerando a questão do Evangelho. Estamos agora com uma clareza maior sobre a pretensão dos apóstolos. É assim, o Evangelho não é uma cerca de arame farpado que prende o rebanho de Cristo a uma determinada circunscrição. O Evangelho tem a ver com motivos para permanecer, motivos para ficar, e não com cercas que impedem a movimentação. A liberdade é a essência do Evangelho. Falar do amor que o Evangelho propõe sem liberdade, não há amor sem liberdade. O amor exige, o combustível do amor é liberdade. Se eu tenho motivos para ficar, por que ir? Essa é a proposta do Evangelho. Não é colocar cercas de arame farpado. Se a gente entende isso, a gente terá muito mais motivos para ficar do que as desnecessárias cercas de arame farpado que machucam a nossa pele, tolhem a nossa movimentação e faz do Evangelho uma grande gaiola. O Evangelho não é gaiola, o Evangelho é asas, o Evangelho é liberdade. E eu sempre tenho motivos para ficar. Me lembro de João, no capítulo 15, que o segredo da relação de uma vida cristã bem-sucedida é permanecer. Permanecer em mim, eu permaneço em vocês, permaneçam no meu amor. Permanecer é o capítulo 15 todo de João. João, durante todo o capítulo 15, a palavra permanecer vai aparecer algumas vezes, porque esse é o segredo. Eu tenho motivos suficientes para permanecer no Evangelho. Eu não tenho uma cerca de proibição, eu tenho motivos para ficar. Isso nós estamos falando em liberdade, não quer dizer que aqueles que aderem, aqueles que conhecem a Cristo, tornem-se ou podem viver em devassidão, podem viver em libertinagem, podem fazer o que der na cabeça. O que sai fazendo o que dá na cabeça... Isso não é liberdade, João. E o que está fazendo o que dá na cabeça não foi alcançado por Cristo, foi alcançado por uma religião, por algumas regras religiosas. Quem é alcançado por Cristo não sai fazendo bobagem por aí. Sim. Então, a liberdade de fazer, ele tem. Agora faz aquilo que é conveniente, que é decente, que é agradável, sem regra nenhuma, sem cerca nenhuma, sem cabresto nenhum. Sim. Apenas o amor por Cristo, o amor de Cristo, a graça de Cristo na sua vida. O faz não sair metendo de cabeça por aí. Sim, é que os motivos para ficar são mais fortes do que qualquer tipo de cerca que se estabelece. João, eu aprendi com Emmanuel Kant o seguinte, que liberdade é não fazer o que se quer, o que se deseja. Liberdade, ela começa com a minha escolha. Se eu não sou livre para escolher, então eu não sou livre. A liberdade
ela não tem a ver com libertinagem, ela tem a ver com a possibilidade de eu estar ali fazendo a minha escolha. Então, liberdade não é fazer o que se quer. Liberdade é não fazer o que se quer, é não fazer o que se deseja. Só lembrando o fundamento de Kant, eu quero lembrar de Paulo, que Paulo dizia: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu não vou me deixar enredar por nenhuma delas. Por enredar, lembremos-nos dos passarinheiros que montavam as redes, né, para prender o pássaro, né, enredados. Eu não vou ser prisioneiro de nenhuma delas, embora eu seja livre para qualquer coisa. Né? Há coisas, João, que não são pecados, mas não nos convém. Aqui não está a questão de pecado ou não pecado, está a questão da conveniência. O fato de eu permanecer em Cristo é tão mais atraente que eu não sou seduzido por apetites. Não acha isso, Lloyd? Sim. Que eu não sou seduzido por apetites carnais, não é? Eu não sou prisioneiro dessa atividade carnal da vida, aquela que é centrada absolutamente nos meus desejos. Eles podem ser legítimos ou não legítimos, mas eu não sou prisioneiro deles. Liberdade é isso. Liberdade é não fazer aquilo que se deseja. Há coisas no meu desejo que são lícitos, mas eu não tenho apetite para fazer. Não me convém fazer. Não me convém fazer. Não é uma cerca de arame farpado. É o amor e a liberdade e os motivos para permanecer. Né? Eu disse outro dia, né, que amor dá asas, dá liberdade. O amor dá raízes, lugar para onde eu possa voltar. E o amor dá motivos para permanecer, para ficar. Se eu entendo essa operação do Evangelho em mim, eu sou livre. Absolutamente livre. E é isso que Jesus defende o tempo inteiro, Paulo defende o tempo inteiro. Não se tornem escravos de homens, uma vez que vocês foram livres e libertos para a vida. Muito bem, terminei Glória aqui a Deus. o que eu estava proposto a falar sobre motivos para ficar. Opa, e eu tenho motivos para ficar. Eu também tenho, olha, de sobejo. Oh, glória a Deus. Motivos de sobejo. Vamos lá continuar, né? Pareceu bem ao Espírito Santo? Pareceu bem. Tiago, ele falou aqui com tanta autoridade e, ao mesmo tempo, simplicidade, né? Do que se deveria registrar, fazer aquela carta para levar às igrejas. E aqui está, ele diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós que vocês não fossem entristecidos por nenhum peso. Acatem apenas estas exigências básicas. Não se envolvam com nenhum tipo de idolatria. Não sirvam comida ofensiva aos judeus cristãos, como é o caso do sangue da carne ritualmente impura, e guardem a pureza moral no sexo e no casamento. Essas orientações são suficientes para que sejam mantidas relações agradáveis entre nós. E Deus seja com vocês. Pronto, ele termina aqui, né? Essa coisa de parecer bem ao Espírito Santo e a nós, é que nessa hora, nesse momento da história, o Espírito Santo era uma pessoa que também decidia. Ai, meu Deus, acho que eu mexendo na casa de marimbondo, é melhor nem entrar por aqui, hein, João? Quando o Espírito Santo era uma pessoa e também tomava decisões na igreja, as coisas iam de bem a melhor, né? Mas quando o Espírito Santo deixa de ser uma pessoa que decide no meio da igreja, as coisas sempre vão de mal a pior. E quando o Espírito Santo deixa de agir na igreja, não é por conta de estar amuado, de estar reprimido, é porque normalmente o líder daquela igreja sai na frente falando tudo. É que os líderes da igreja saem na frente falando tudo, não deixam que o Espírito Santo fale. Não é que ele não queira falar, ele quer falar, ele quer se manifestar. É que a liderança assume
aqueles que estão com o poder na mão, assumem a fala do Espírito Santo. Veja bem o que Tiago diz aqui. Ele não diz pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo e a nós. Primeiro ele diz, lembra quando ele estava em Antioquia, apartai-me a Saulo e a Barnabé, disse o Espírito Santo? Sim. Ou seja, primeiro ele fala e nós ouvimos. E é muito salutar. Mas como o Espírito Santo fala? Gente, se deixe envolver por ele, você ouve a sua voz mansa e suave falando. Uhum. O homem natural não pode entender as coisas de Deus. Isso é muito plausível e a gente sabe muito bem disso. Quando a sua natureza comum, quando tudo que você faz está dentro da sua natureza comum, quando tudo que você quer falar está dentro do seu espírito pessoal, o Espírito Santo não fala e você nem vai entender quando ele está falando. Está te indicando e você não consegue ver. Mas quando você deixa que ele fale, quando você submete a sua igreja, o seu relacionamento, a sua vida ao Espírito Santo, ele fala e você ouve. Amém. Como é que eles ouviram a voz do Espírito Santo quando Tiago diz assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós? Sem dúvida ouviram. Ouviram a voz do Espírito Santo. Uhum. E é tão sutil, mas é tão linda, é tão gostosa, que aqueles que estão perto não ouvem. Ouve aqueles a quem foi designado. Lembra da história de Paulo? Os que estavam com Paulo não viram a voz falando com ele? Paulo cai e ninguém ouve a voz, ninguém vê nada. Uhum. Porque é dirigida a você. É dirigida àqueles que estão designados para ouvir. João, quando as estratégias humanas assumem o papel da divindade na nossa vida, da voz do Espírito Santo, eu lembro que alguns anos atrás, um amigo muito dedicado, muito aplicado à obra da expansão do Evangelho, ele me disse assim, eu preciso de R$50 mil todo mês para abrir uma nova igreja. E ele me perguntou, de quanto que você precisa? Eu falei, cara, eu não preciso de centavo. Se tiver uma praça, e se tiver gente nessa praça, será suficiente para ali começar uma igreja. O que ele estava me falando? De uma estratégia humana para organizar um movimento, uma atividade cultica, não é? Então, ele não estava falando de começar uma igreja, ele estava falando em começar uma atividade cultica, né? Estava pensando numa sinagoga. Uma sinagoga. Não estava pensando no cais, não estava pensando na praça, não estava pensando na praia, não estava pensando na beira do caminho. Ou mesmo lá no meio do mato, eu já contei isso aqui várias vezes, o meu pai foi convidado, meu pai era profissional em fazer piroga, e ele foi convidado por um amigo a fazer uma delas à distância de quilômetros. E enquanto repousava, ele falava com o dono da casa sobre o Evangelho, sobre Cristo. Anos depois, eu fui convidado com o meu pai para inaugurarmos uma congregação que estava montada ali por conta daquela ida ao trabalho. Sim. Então a gente não precisa, João, necessariamente de R$50 mil, a gente não precisa de dinheiro, de equipamento de som, a gente não precisa de instrumentos, a gente não precisa nem de cadeiras, né? Uhum. Eu comecei uma igreja debaixo de uma mangueira. O problema é quando chovia. E eu me lembro bem, cara, eu voltava para casa com um sapato cheio d'água e sonoplastia aqui, né? O paletó todo molhado, a calça toda encharcada. Mas a igreja, João, essa igreja que eu comecei, debaixo daquela mangueira, houve um período que, assim, por uma questão de organização, a gente contabilizava o movimento, né? Uhum. E nós tínhamos, nessa época, oriundos daquela mangueira, cerca de 15 mil pessoas que saíram debaixo dessas mangueiras. E novas congregações foram abrindo, né? Novas congregações abrindo. Sim. E chegamos a contabilizar 15 mil pessoas oriundas do ímpeto dessa mangueira, né?
Eu emociono-me quando lembro que um dos meninos, filho de um amigo nosso, eu conheço, do Freire, desde menino nós começamos um culto, começamos a nos reunir lá no Anjo da Guarda, e a família dele morava bem perto da gente, e começaram a ouvir, depois começaram a chegar. O seu filho mais novo mostrava desde cedo a tendência, o desejo, na verdade, de servir a Cristo com integridade. Foi crescendo, viajou, andou pelo mundo e agora recentemente mora em São Paulo. Não é um menino abastado, vive com algumas dificuldades. Mas a hora que a tragédia bateu lá no Rio Grande do Sul, ele arruma as malas da esposa e diz: vamos cuidar daquele povo. Ele não precisou de um centavo. Ele não disse: gente, mandem dinheiro para mim porque eu estou indo para o Rio Grande do Sul. Ele arrumou as malas e foi. E como ele foi menino junto com as nossas filhas, nossos filhos, ele mandou realmente a mensagem para elas. E elas estavam nos mostrando. Depois que ele estava lá, os recursos começaram a chegar. Mas ele foi, ele se levantou e foi. Não foi assim com o Felipe? Felipe, vai ao caminho de Gaza. E ele se levantou e foi. Então não precisa de 50 mil reais para começar uma obra na tragédia, né? Uma congregação ali naquela tragédia. Precisa da minha disposição de ir, porque o recurso já está providenciado em qualquer lugar, em qualquer mão. Já tem um corvo com um pedaço de carne de sol prontinho para entregar para o profeta. Coisa linda esse menino está fazendo. E estamos avançando. O bispo falou... Essa obra da simplicidade, né, João? Da simplicidade, é isso que eu estava refletindo. Só fechando... Pareceu bem... Sim, pastor, continua. Só fechando quando você diz, não lembrou da praia, não lembrou, mas também não lembrou da tragédia, né? Uhum. Não para ter proveito da tragédia, mas na tragédia transformar aquilo em bênção. Precisa você ter visão para isso. Não precisa de um grande templo para reunir gente. Reúna lá. Falar nisso, da tragédia, eu vi uma mensagem muito linda, um bombeiro do Rio Grande do Sul, com uma mensagem dizendo para os maranhenses: aplaudam esse homem. Um bombeiro do Maranhão foi para o Rio Grande do Sul, chegou lá, ele começou a salvar vidas e não aceitou dormir no abrigo, porque ele queria que alguém assumisse a sua vaga. Ele ficou ao relento o tempo que esteve lá. Coisa linda, né? Uhum, verdade. Você ia falando uma coisa? Sim, pareceu bem ao Espírito Santo, uhum, e a nós também, né? Eu estava refletindo, e como é que eles puderam entender, ter esse entendimento aqui final, né? Eu entendo assim, de acordo com como foi tudo ali, teve um espírito de paz sobre aquilo, existiu um acordo, existiu silêncio, silenciar faz parte disso também. Buscar uma verdade, né? Buscar ali pessoas confiáveis, que a carta fosse entregue através de pessoas confiáveis. Então, depois de tudo isso, eles entenderam, pareceu bem ao Espírito Santo, né? Que tudo aqui houve uma solução, né? Porque imagina se eles saíssem dali sem uma solução. Então, eles acabaram, Tiago entendeu, pareceu bem ao Espírito Santo essa decisão que juntos nós tomamos, né? E agora a carta está pronta, está tudo encaminhado, e aqui até mesmo as pessoas que irão levar a carta já foram escolhidas por nós, pessoas confiáveis, que chegarão lá trazendo essa notícia e face a face, né, se envolverão com esse registro. Sim. Que foi o que eles fizeram, que a gente vai ver agora. Eles já tinham, Lloyd, aqueles que subversivamente andavam entre eles reproduzindo ideias que os confundiam e os entristeciam. Uhum. Então, é preciso ter gente confiável. Como porta-voz de uma decisão tomada para que os motivos para permanecer em Cristo fossem mais importantes do que as cercas que os limitavam. Então, tinha que ser gente de confiança do Conselho Apostólico, que nesse momento está em Jerusalém. Só lembrando que esta é a primeira igreja de Nosso Senhor, aquela que nasce em Jerusalém, não a que nasce em Constantino. Uhum. Em Constantino
nasce o cristianismo. O movimento cristianista, né? O cristianismo nasce com Constantino, mas a igreja de Nosso Senhor nasce em Jerusalém. É só a gente fazer essa fronteira nítida para a gente entender os movimentos, né? A igreja nasce com esse cunho da leveza. É por isso até que Constantino vai se lançar, né, para cima da igreja, porque onde a igreja chegava havia paz, prosperidade, aquilo que a Pax Romana já não conseguia mais, a igreja estava fazendo, a pacificação de uma cidade, a pacificação de uma região. A igreja chegava e a Pax era estabelecida não por meio da espada, mas por meio dos motivos. Aí aparece um aproveitador e junta isso e coloca debaixo das suas asas, como se fosse ele o dono dessa. Mas eu quero falar de uma outra coisa aqui linda, é que quando você toma uma decisão, ou quando você chancela uma decisão que já foi tomada por Deus, dá certo. Os discípulos fizeram aquilo não apenas para resolver um problema, como é que eles vão receber lá em Antioquia. Aqui eles já sabiam que a proposta levantada por Tiago, ou aventada por Tiago, e trazida pelo Espírito Santo, já estava de comum acordo. Já lá em Antioquia, os corações já estavam prontos para receber. É curto o resumo, mas é lindo, porque quando você faz uma coisa com a certeza do que você está fazendo, o final é certo de que vai dar certo. Eu acho maravilhoso, Bispo, quando o Tiago diz assim, e essas orientações são suficientes para que sejam mantidas relações agradáveis entre nós. Deus seja com vocês. Pronto. É satisfatório. Maravilhoso esse final. Só essa pombinha aí é suficiente. Maravilhoso. Não precisa de estatuto, regimento interno, não é não, João? Estatuto, regimento interno, essa institucionalização. Não é? E assim eles foram para Antioquia. E para bem aqui dizendo, chegaram lá, entregaram a carta, foi lida e aceita alegremente, né? Que alívio. Aceita alegremente. Pensei agora que vinha uma cerca elétrica. Uma cerca de espinho, como é que é? Uma arame cerca, farpado. Arame farpado. E elétrica. Uma carta leve. Não, veio orientação leve, gente. Se a gente não entender isso, olha, a gente não vai entender sobre amor, a gente não vai entender sobre liberdade. Se a gente não entender essa simplicidade dos motivos, João, a gente não vai entender coisa nenhuma. A gente vai estar obrigando pessoas a andarem conosco. Um determinado tempo, uma determinada convenção em que eu pertencia, decidiu impor algumas regras e lançou como manifesto para que a igreja cumprisse. Volta aos princípios. Imagina o rebuliço que deu, a confusão que deu. A Convenção Nacional impôs isso. E eu vi alguém dizendo, depois que você leu esse manifesto, que você lê essas regras, o pão da ceia ainda está engasgado aqui comigo. Ou seja, quando é meramente humano, quando são cercas, fere. Cercas ferem, ralam, afogam, sufocam, matam. Eu já vi animais mortos em cerca tentando ultrapassar. Sim, claro. João, toda imposição que eu tentei fazer na minha vida deu errado, graças a Deus. Porque, assim, a imposição é isso. Há uma grande diferença entre você pôr as coisas e você impor as coisas. A imposição, ela requer de você muito mais energia, muito mais desprendimento de força do que quando a gente simplesmente põe. Isso que pôs o Espírito Santo, isso que puseram os apóstolos, foi suficiente, não houve violência. A imposição, ela é violenta, ela é castradora, ela é inibidora. Portanto, ela está sempre gerando conflito, gerando entristecimento, porque é uma violência.
né? Toda imposição será uma violência. Então, na vida a gente não tem que impor nada, a gente tem que se pôr. A gente precisa estar dentro dos processos, mas não com uma imposição, mas como uma posição dentro dos processos. E quando né? essa posição vai recheada ou vai decidida pelo Espírito Santo, pronto, aí a coisa muda. Veja o que diz o versículo 2 do texto que nós começamos a ler. E tendo Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles. Veja que a discussão, a guerra estava feita. Sim. De repente vai uma carta que o Espírito Santo dita e ela é feita. E o que diz o texto? No versículo 30. Se alegraram. Se alegraram e aceitaram de bom grado, né? Sim, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a ler esse texto que você citou, João, a partir do versículo 30, assim que a gente voltar do cafezinho, né? Porque Beleza. A gente não é de ferro, meu café já acabou, eu preciso abastecer minha xicrinha, eu preciso desaguar a minha vida e eu volto com vocês e meus amigos já, logo depois do intervalo comercial. É assim, é vapt-vupt, a gente vai lá e volta já. E queria que você não saísse daí agora, porque as coisas estão esquentando e vale a pena permanecer até o fim. Nós já vamos para o próximo e último capítulo daqui a um minutinho. Olá, gente. Hoje, dia 9 de junho, e nós já estamos no quarto bloco da nossa programação de hoje. Está sendo uma delícia, que textos fantásticos, que percepção do Evangelho o Espírito Santo tem dado aos apóstolos que estavam tão aferrados, tão presos a ditames, e o Espírito Santo cala fundo no coração de cada apóstolo, e parece que a voz representativa é a voz de Tiago para trazer paz àquele conflito desnecessário. E o Evangelho precisa continuar correndo livre. E nós já estamos aqui no versículo 30 do capítulo 15. Nós levamos um capítulo inteiro, né? Um capítulo inteiro. Fomos do versículo 1 ao versículo 41, que nós vamos chegar agora, né? Mas vamos lá, Lóide, vamos fazer a leitura do texto, que é muito legal. Maravilhoso aqui, versículo 30. Assim, eles foram para Antioquia. Na chegada, reuniram a igreja e leram a carta. O povo ficou aliviado e satisfeitos. Judas e Silas, bons pregadores, fortaleceram os novos irmãos com palavras de encorajamento e esperança. Na hora de ir para casa, os novos amigos se despediram deles com alegria e muitos abraços. Dessa maneira, voltaram para informar o resultado da missão aos que os tinham enviado. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, ensinando e pregando a palavra de Deus. Mas não estavam sozinhos. Já havia muitos mestres e pregadores na época em Antioquia. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar todos os nossos amigos em cada uma das cidades em que pregamos a palavra de Deus. Vamos ver como eles estão. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não concordou. Não queria levar alguém que desistira com facilidade, que na primeira dificuldade os abandonou na Panfilha. Os ânimos se exaltaram e, por fim, eles seguiram caminhos separados. Barnabé navegou com Marcos para Chipre. Paulo escolheu Silas e, recomendados pelos amigos, a graça do Senhor, rumou para a Síria e Cilícia, a fim de levar uma palavra de ânimo àquelas comunidades. Olha que coisa interessante, né? Quando eu olho para a vida de Barnabé, e eu já falei isso, Barnabé me parece uma grande inspiração na jornada do Evangelho. Eu gostaria muito de que o caráter de Barnabé estivesse impresso em mim
que é esse camarada que está sempre investindo nos desacreditados, né? Investiu em Paulo, agora está investindo em João Marcos, que ambos, por motivos diferentes, eram desacreditados da comunidade. João Marcos, possivelmente por causa da imaturidade, né? Por causa da imaturidade, quando chega lá na Panfilha, ele está desanimado. Porque, gente, embora no Evangelho a gente tenha motivos para ficar, e a gente não é tentado a deixar o Evangelho, mas às vezes, João, produz-se certos desânimos, um cansaço nos abate. Às vezes a gente tem a sensação, eu sei que a gente está falando para muitos pastores, e a sensação que a maioria dos pastores enfrentam é a sensação de estar enxugando gelo. Tipo, está ali dedicado, mas parece que nada está acontecendo. E isso gera um certo cansaço, um certo abatimento. As pressões sobre as quais estavam sobre essa equipe ali na região da Panfilha fez um menino que não tinha maturidade emocional suficiente para suportar, fez ele desistir. Ele não havia desistido do Evangelho, havia desistido de uma tarefa na equipe apostólica, porque ele havia dado possivelmente, tudo o que ele tinha, mas não tinha mais do que aquilo. E Paulo não suporta isso e vai afastá-lo da equipe, o que contraria Barnabé, porque eles têm uma certa relação, né? Barnabé e João Marcos têm uma certa relação. Era tio, se não me engano. Sim, eles tinham um parentesco. E a coisa acontece, João Marcos, acontece coisas na casa dele, né? Lembra que quando Pedro vai à casa, depois de ter saído da prisão, ele vai para a casa da mãe de João Marcos? Então, João Marcos cresce nesse berço, não é? Ali, protegido pela força do Evangelho, protegido pela comunidade cristã, ele nasce nesse ambiente e se lança, atraído pela grandeza do Evangelho, ele se lança. Olha, só lembrando, o primeiro Evangelho a ser organizado foi o Evangelho de Marcos. Foi na narrativa lá pelos anos 50, é a narrativa de Marcos para marcar a experiência dele enquanto menino, zanzando com Pedro e com aqueles que estavam caminhando com Jesus. Ele vai registrando, ele vai marcando a experiência dos cristãos naquele momento com Jesus, e é o primeiro evangelho. Só dando um salto na história, ele abandona aquele atrito com Barnabé, eles se separam, mas lá na frente, Paulo vai escrever dizendo: envia-me João Marcos, porque ele me é muito útil ao ministério. Graças a quem? A Barnabé, que não desistiu dele. Não desistiu. Né? Bispo, a minha visão sobre Marcos é a seguinte: eu não quero criticar Paulo por ter tomado atitude. Cada um de nós temos uma atitude diferenciada. Mas veja bem, um jovem que deixa a sua casa, a sua família e se lança. Tem muitos pastores que desistiram no meio do caminho porque ainda não estavam prontos para levar essa carga. Eu fico pensando, apesar dos sinais vitais ao pastorado desde a minha infância, o que teria sido de mim se cedo eu tivesse sido içado ao ministério. O que veio acontecer já na minha fase madura, para que eu pudesse hoje estar aqui conversando, tratando o assunto, fazendo o que posso fazer. O que eu vejo em João Marcos é que a sua idade, ou o que ele deixou em Jerusalém, por ter se lançado, talvez tenha se lançado numa euforia, num desejo, mas lembrou, ele tinha pai, ele tinha mãe em Jerusalém, ele tinha coisas a fazer em Jerusalém, a reorganizar, para que ele pudesse caminhar. E às vezes não é entendido, há tantos pastores ou jovens que começam bem com a gente e depois se afastam, e a gente não quer entender que eles têm uma vida para se organizar. Veja que João Marcos depois se organiza, ele volta na outra viagem.
Nessa viagem que eles saíram de lá de Antioquia e vieram para Jerusalém, chegam em Jerusalém e eles acham Marcos. E Marcos volta com eles para Antioquia. Eles saem de Antioquia para a ilha de Chipre, e na ilha de Chipre, João volta para Jerusalém. Eles vão para Antioquia, quando voltam da Antioquia para Jerusalém, encontram João Marcos, que volta com eles para Antioquia. Isso quer dizer que não é um desistente. Era alguém que estava tentando reorganizar a sua vida. É preciso que a gente tenha realmente tolerância com os nossos jovens, tenha cuidado em observar, em ajudá-los, em entender o que eles estão fazendo, por que estão fazendo, porque eles estão tentando organizar a sua vida para depois caminhar com a gente. Sim, verdade, João. Se a gente não tiver paciência, eu fui lançado ao ministério muito cedo. Eu diria, João, que eu devia estar começando a pastorear hoje. Eu talvez tivesse evitado muitos transtornos para mim e para outras pessoas. É verdade que eu tinha muito mais energia, é verdade que eu tinha muito mais coragem. À medida que o tempo vai passando, parece que a coragem também vai envelhecendo, né? Vai, é verdade. Então, assim, mas quando eu olho para o ímpeto da minha juventude, eu fico pensando, cara, aqueles que me ordenaram, não é que foi errado, mas era inadequado para o momento que eu estava vivendo. Eu cometi muitos erros, principalmente erros comigo mesmo. Vaidade. Outro dia eu estava declinando para uma classe que a gente constrói pensamentos sobre a vida, no domingo pela manhã, e eu estava dizendo para eles, momentos desastrosos em que eu me perdi de mim porque me deixei ser aprisionado pela vaidade, pela presunção, pela arrogância, pela soberba. E foram momentos desastrosos. Pela jactância. Nenhum de nós foge disso na juventude. Sim. É próprio da idade. O que Salomão diz? Com o jovem está a força, né? Sim. A sabedoria está com os idosos, mas a força está com o jovem. Sim. E nessa força não falta o ímpeto para a jactância, para o arrobo, para fazer coisas que não significa que sejam precipitadas. Todavia, podiam ser melhores ponderadas, né? Sim, sim, verdade. Quando eu leio o texto do profeta Joel, acho muito interessante que o profeta Joel, ele faz uma alusão à manifestação explosiva do Espírito Santo. E ele diz, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. À medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai deixando de sonhar. A gente vai se frustrando e vai deixando de sonhar. E não é comum aos jovens terem visões. Eles seguem uma visão que normalmente não é a deles. Mas esse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo faz com que os jovens tenham visões e os velhos voltem a sonhar. É uma extraordinária presença que ressignifica a vida. Os velhos que já perderam o sonho recuperam seus sonhos quando começam a se relacionar com o Espírito Santo, né? E o jovem doidinho, desembestado na fúria do seu vigor, que não tem visão, tem ímpeto, tem fúria, parece aquele rei, acho que era Jeú, né? Jeú, que sai aloprado, montado num cavalo, né, João? Era conhecido pela sua forma impetuosa de dirigir, né? Sim, exatamente. Então, os jovens são muito semelhantes a Jeú, que foi o profeta que... Um rei, tornou-se rei depois. Sim, né? Quem ungiu ele foi o Elias, né? Não, ele foi ungido por procuração. Elias foi designado para ungí-lo, mas entendeu o seu ímpeto, talvez a sua qualidade, passa a missão para Eliseu. Eliseu terceiriza para um dos seus ajudantes. Ele foi ungido por procuração, né? E se torna esse rei cuja característica é o ímpeto, né? Ele cavalgava impetuosamente. O que se fala dele eu sempre tenho em memória. Aí vem o mensageiro, aí vem alguém na direção do palácio, diz o sentinela. E pelo dirigir,
Parece Jeú, filho de Nissi, porque guia furiosamente. Então o jovem tem isso, né? Guia furiosamente. Mas o Espírito Santo é aquele que traz visão aos jovens, que podem navegar além do que os seus olhos podem ver, né? Amém. Porque visão é essa capacidade. Eu sempre cito o aforismo que nossos olhos nos traem, é a nossa visão que nos guia, né? Então, que coisa linda é esse relacionamento fantástico, né? Bom, gente, vamos voltar ao texto aqui. A gente está indo longe aqui, mas está cabendo, né? É isso mesmo. Está cabendo. Cara, esse abraço que Barnabé dá em João Marcos é o que vai caracterizar as primeiras linhas do Evangelho. Como você bem citou, João, não era uma desistência. Ele não estava desistindo. Não estava suportando aquele momento, né? Estava se reorganizando. E ele não era o homem para estar, o que nós vamos acompanhar lá no próximo capítulo. Talvez ele não tivesse a voz estrondosa para cantar dentro de um cárcere, né? Sim. Era preciso que o Silas fizesse isso, quem sabe. O Silas era um bom pregador, tinha uma eloquência. E João Marcos não era para isso, João Marcos era da caneta, ele que escreveu, entendeu? Então ele não precisava estar com Paulo, ele precisava estar com Barnabé. Porque a missão de Barnabé e João não tem registro a partir dali, né? Sim. Mas só a história sabe contar o que eles conseguiram fazer. Sim. Parece que todas as coisas, Lloyd, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso, né? Eu estava pensando nisso aqui, vendo assim, analisando o temperamento de Paulo, o temperamento de Barnabé, e era isso mesmo, cabia bem a Barnabé, a João Marcos está nesse momento crescendo, sendo desenvolvido por Barnabé. Sim. Que o olhar de Paulo sobre Barnabé foi um olhar crítico, né? De um homem crítico, porque Sim. Paulo, ele não perdeu essa coisa desse homem crítico que ele tinha lá, como esse homem rigoroso, aquele homem cheio de autoridade para caçar, né? Ele aqui se manifestou aqui. Esse homem crítico, não, eu não quero andar com ninguém que na primeira dificuldade desiste, como ele fez lá atrás. Né? Então, ele se posicionou aqui. Então, faz bem, nesse momento, sabermos quem são os nossos líderes para desenvolver os nossos, né, os nossos talentos, Sim. os nossos dons, porque, senão, muitos dos nossos líderes podem nos castrar. Sim. Lloyd, acompanhando a história das denominações, a gente vê muito dessa história aqui acontecer. Porque quando a intolerância doutrinária, a intolerância ética de algumas denominações, né, das mais históricas, for que nasceram novas denominações. Elas rompem com aquele modelo, né, e surgem de uma rejeição, surgem de uma exclusão, surgem de um atrito. Né? As novas denominações, elas nascem justamente do atrito da ortodoxia das denominações históricas, que se tornaram intransigentes com relação a uma coisa ou outra. Então, um outro capítulo se abre. Né? Então, às vezes, a gente faz uma crítica, fica de mal, a gente quer ser severo demais da conta. Não quer ver mais nem a cara dessa pessoa aqui. Não quer ver nem mais... Exatamente. E Deus continua amando gente que a gente deixou de amar. Eu citei aqui no programa passado que a gente está celebrando o centenário da fé pentecostal na Baixada, e que tudo começou quando 10 membros da igreja tradicional foram expulsos por terem aderido ao batismo com o Espírito Santo. E hoje essa igreja comemora o seu centenário na Baixada, com igrejas com núcleos em toda a Baixada, que são mais de 30 cidades a partir dali. Então é isso, aquilo que Deus quer fazer, nem sempre faz de uma forma harmoniosa. Para nós parece em desacordo, mas depois é preciso a gente entender que aquilo que estava no nosso coração não era o que estava no coração do Espírito Santo. É preciso aprender o que o Tiago disse. O capítulo 10, João, quando Deus diz para Pedro, se Deus diz que está tudo bem,
Então tá tudo bem. A gente é que fica nessas futricas desnecessárias, mas se Deus diz que está tudo bem, por que ser tão inflexível? Não te preocupa com os que estão em Jerusalém que vão pensar de ti. Vai e faz, porque Deus diz que está tudo bem. Exatamente. Vai e faz a coisa acontecer. Mata e come. Mata e come. Ou seja... Carcará, pega, mata e come. Gente, que bom, a gente passou todo o capítulo 15. Todo o capítulo 15. Para um programa inteiro, né? E eu que falar em programa, eu quero aproveitar você que está nos ouvindo no final do programa de hoje, para nos acompanhar nossas programações. Além do Café com o Bispo, que dura uma manhã inteira, nós também temos outros programas. Tem uma live com o Bispo Renato. Toda terça-feira, João. Toda terça-feira. As mulheres que gostam de orar, podem orar com as nossas mulheres pelo Zoom. Entendeu? Então a gente tem uma programação vasta. Toda quarta-feira, pastor João. Toda quarta. Toda quarta-feira, às 20 horas. Das 20 às 20h40. Nós temos participantes do Rio de Janeiro, a nossa querida Adelaide. Temos a Fernanda, de São Paulo, que sempre está conosco. Semana passada, a minha família, minha irmã, minha cunhada entraram e ali nós oramos juntos. E tem sido uma bênção. E já estamos até com promessa de fazer também um seminário por este mesmo canal. Olha que bacana. Seminário falando sobre coisas de mulheres, também coisas que não são apenas de mulheres, né? Oh, meu Deus, outras temáticas maravilhosas. Então, olha, fique ligado, porque se você quiser participar conosco nesse canal que nós temos no Zoom, tá? Você pode entrar em contato conosco pela Igreja da Colheita e o número, pastor João? Não, pode entrar pelo Instagram. Pelo Instagram. Ok? O Instagram da Igreja da Colheita é @Igreja da Colheita. É aqui que a gente faz o Café com o Bispo, toda terça-feira às 19 horas. É aqui que diariamente nós postamos mensagens que são... Olha, para você ter uma ideia, essa semana houve um engajamento, mas um engajamento orgânico, a gente não fez investimento nenhum. A mensagem que Diogo postou deu mais de 4.000 visualizações, porque as pessoas se engajaram e foram enviando para amigos. Caras, para nós que não temos investimento financeiro na rede social, para uma divulgação orgânica, alcançar mais de 4.000, hoje agora não sei exatamente quanto está, eu precisava ver, mas é feito lá pelo Instagram, que é o @Igreja da Colheita. E tu pode também acompanhar as nossas transmissões pelo nosso canal YouTube, João. Pois eu queria falar disso. Você participa do programa de hoje, inclusive daqui a pouco, às 9 horas da manhã. Né? E no domingo à noite, você que está de plantão na delegacia, você que está nos presídios, você que está acamado, você que está dando plantão no hospital, e mesmo que não tenha a declaração de uma fé evangélica, você tem toda a liberdade de colocar o seu aparelho ali e nos ouvir a partir das 19 horas no canal Igreja da Colheita. No canal Igreja da Colheita, você vai ouvir uma mensagem que eu tenho certeza que não vai lhe fazer mal nenhum. Vai mexer com o seu coração, você vai ouvir coisas lindas. Eu estou falando isso porque lá no Hospital de Monção, os médicos que ali estão, todos os domingos à noite ligam o aparelho, vão para a sala dos médicos, enquanto não estão trabalhando no descanso, e ouvem e participam da mensagem. E eu tenho ouvido coisas lindas a respeito disso. Então você que pode nos ouvir, a gente está aproveitando aqui exatamente. Quantas notícias nós temos dos presídios, né, João? Pois não é. Como a população carcerária está ligada na rádio 92.3. Além desse programa, pastores nos dizem, sempre nos dizem, nós estamos acompanhando o programa, tem sido ótimo. A gente está aqui por vocês, a gente está fazendo acontecer a Igreja da Colheita, o Espírito Santo está fazendo através de nós a Igreja da Colheita, não só por os que aqui se congregam, mas por você também que não se congrega com a gente, mas que está aí nos ouvindo, nos acompanhando. É muito gostoso participar. E no outro domingo, no próximo domingo, no dia 16, salvo engano, nós temos um café da manhã aqui, que você pode vir com a sua família, participar conosco, porque todo terceiro domingo de cada mês nós fazemos um café
onde abrigamos, onde recebemos famílias, amigos, nos abraçamos, ouvimos da palavra, celebramos uma comunhão gostosa nesse café, que é uma fartura, graças a Deus. Uhum. A partir das 8 horas da manhã, 8h30. E é isso, né, Lloyd? Estamos chegando... É isso. Estamos a 1 minuto de terminar o nosso programa e queremos animar você a estar conosco. Se a gente te faz bem, é claro, né? Se a gente proporciona a você a estabilidade da sua fé, se nossa mensagem ela cala fundo ao seu coração, se você tem alguma coisa a ver com o evangelho que temos pregado e ensinado, então você tem aí a oportunidade de estar conosco todos os dias, com programações diversas. Desde muito cedinho a gente está comunicando o evangelho. Na verdade, a nossa vida é isso, né? É comunicar o evangelho. Não só pelas coisas que a gente diz, mas como as linhas da nossa vida podem ser lidas por muitos, né? O evangelho encarnado. Contate conosco, eu tenho deixado o nosso WhatsApp e a gente quer o seu contato. Pode contatar com a gente, que a gente está livre para ouvir o testemunho, para ouvir um questionamento. Eu falei 99144-7068. Pode ligar que a gente está pronto. Pode mandar a sua mensagem que a gente quer contatar com você. Sim, se não conseguir, você tenta de novo. E de novo. Dá para conseguir, nem sempre vive ocupado. Beleza? Gente, uma alegria estar com você nesse domingo. Espero encontrá-lo logo mais às 18h30, que é quando começa o nosso encontro, e 19 horas, transmitido pela Rádio 92. Obrigado por ter nos ouvido. Até mais. Bom dia. Shalom.